Hoje eu vou contar a história de Lisa Holm, uma menina amorosa e inteligente de apenas 17 anos que infelizmente desapareceu. A Lisa Holm nasceu no dia 7 de fevereiro de 1998 e ela cresceu numa pequena cidade no interior da Suécia. Lisa era considerada uma pessoa gentil e atenciosa que amava os animais, adorava ouvir música e adorava principalmente passar o tempo com os amigos. Olá, eu sou a Vanessa Bap e nesse caso de hoje nós vamos falar sobre uma história recheada de reviravolta. Então, não esquece de deixar seu like para me ajudar na divulgação desse vídeo e agora, sem mais delongas, bora pro caso de hoje. Quando ela ensino médio, ela começou a trabalhar em uma cafeteria numa cidade que ficava a 45 minutos de carro da onde a Lisa morava. Essa cidade onde ela começou a trabalhar era uma cidade bem pequena, considerada até área rural. Era um emprego de verão que só duraria até que ela começasse a faculdade dela de ciências sociais. Por conta desse trabalho que ficava um pouco distante de onde a Lisa morava, o pai dela comprou de presente para a filha uma moto para que ela pudesse ter um pouco mais de conforto para se locomover. Afinal, uma nova vida estava começando para a Lisa, que estava apenas com 17 anos de idade e tinha toda a vida pela frente. Nas 2 semanas que seguiram a esse dia em que a Lisa ganhou a moto, ela fazia todos os dias o percurso de casa até a cafeteria onde ela trabalhava com o pai, até que ela se sentisse confiante o suficiente para poder ir pilotando a moto sozinha. E o tão esperado dia chegou. No dia 24 de maio de 2015, a Lisa se sentiu confiante o suficiente para fazer aquele percurso de 45 minutos da casa dela até o trabalho sozinha. E infelizmente é onde a nossa história começa. Os colegas de trabalho dela disseram que ela trabalhou aquele dia durante o turno dela normalmente. Ela atendeu muito bem os clientes como sempre, com um bom humor que ela tinha. Ela e colegas de trabalho ali começaram então a fechar a cafeteria por volta das 18 horas da noite. E já às 18h23, ela mandou uma mensagem para o pai apenas para dizer que ela estava saindo da cafeteria e que daí a alguns minutos ela estaria em casa e teria completado com sucesso o primeiro dia que ela saiu sozinha com a moto. Depois que essa mensagem foi enviada, aparentemente a Lisa ligou para o pai, mas a ligação parecia ser uma daquelas ligações feitas por acidente que acontece quando o celular tá no nosso bolso, porque o pai só ouvia as vozes dos colegas de trabalho da filha. Posteriormente, ele disse que naquela ligação parecia que o ambiente estava feliz e positivo e que ele não ouviu nada desagradável. O pai ainda não sabia, mas aquela seria a última vez que ele ouviria a voz da própria filha. Bom, como eu disse lá no início do vídeo, da cafeteria até a casa da Lisa levava cerca de 40 a 45 minutos de moto, mas o tempo foi passando e nada da Lisa chegar. Então, por volta das 7h30 da noite, ou seja, 1h30 depois do horário final do turno dela na cafeteria, ela ainda não tinha chegado em casa. O pai dela tentou ligar várias vezes, mas as ligações caíam direto na caixa postal. Cada vez mais ansiosos e preocupados, o pai da Lisa então fez todo o percurso que a filha deveria ter feito, dirigindo bem devagar, verificando em cada vala que ele encontrava ao longo da rota, com medo que a Lisa tivesse sofrido um acidente e talvez estivesse machucada. Mas não havia nenhum sinal dela. E quando ele chegou até a cafeteria que a filha trabalhava, ele viu que a moto dela ainda estava ali no estacionamento. O pai então se sentiu um pouco aliviado na hora, mas quando ele se aproximou da moto, toda aquela tensão e ansiedade voltaram quando ele percebeu que a moto ainda estava com a chave na ignição. O pai então saiu procurando pela filha nas lojas ali na região, mas infelizmente ele não teve sucesso. Ele então ligou para a polícia, que começou um inquérito preliminar. Quando a polícia chegou na cafeteria, eles procuraram ali na área em torno por qualquer sinal da Lisa. Eles não sabiam, mas estavam olhando para um caso de rapto e não uma fuga como eles imaginaram no início. Com a ajuda de um cão policial, eles vasculharam as áreas ali no entorno, incluindo uma espécie de celeiro que ficava bem em frente do outro lado da rua da cafeteria. Os policiais então começaram uma verdadeira comoção com as pessoas da região ali, porque eles saíram batendo de porta em porta, pedindo
aos moradores locais ali da área por qualquer informação que pudesse ajudar nas buscas pelo paradeiro da Lisa. Então, as buscas feitas pelos policiais e também pela população local duraram até amanhã, no dia seguinte, que já era segunda-feira, dia 8 de junho. Como as buscas noite adentro não deram em nada, já pela manhã, as autoridades policiais divulgaram um comunicado nas emissoras tanto TV como de rádio locais para dizer que a adolescente estava desaparecida. Os oficiais optaram por não revelar o nome da Lisa e seguraram algumas informações. Logo em seguida, durante as buscas, a polícia fez uma descoberta angustiante. Uma luva de motociclista parecida com a que está na tela agora, foi encontrada naquele celeiro que ficava em frente à cafeteria. Alguns dias depois, foi confirmado que era de fato a luva que Lisa usava diariamente para pilotar a moto. Mas o que mais estranhou os detetives que trabalharam nesse caso foi que a equipe forense, com a ajuda dos cães farejadores, tinham revistado todo aquele celeiro na noite anterior. E estranhamente, eles não tinham achado aquela luva antes. A luva foi entregue às autoridades policiais pelo próprio proprietário do celeiro. E ele disse que alguns trabalhadores rurais que tinham ido trabalhar no celeiro haviam achado aquela luva. A descoberta dessa luva mudou todo o curso da investigação, porque a descoberta dela trouxe mais esperança e empenho para os oficiais que trabalhavam nesse caso. E isso fez com que uma busca ainda maior, com mais pessoas envolvidas, fosse realizada. E assim, rapidamente, mais vestígios da Lisa foram descobertos. A apenas algumas centenas de metros ali da cafeteria, acharam uma bolsa, uma capa de celular e um bilhete de metrô usado. Inclusive, acharam também uma tela de celular quebrada. Todos esses itens que foram encontrados foram identificados pelo pai da Lisa. Todos esses itens estavam em uma pequena estrada de cascalho. Eram tipos de locais que, se você não fosse da área, você provavelmente não conheceria. A descoberta do celular quebrado, daquela tela quebrada, fez a polícia rastrear os movimentos da Lisa através do sinal emitido pela torre de comunicação mais próxima. Quando eles triangularam o sinal do telefone, os policiais chegaram a um beco sem saída. Isso porque a última localização que conseguiram rastrear a Lisa, segundo o seu telefone, foi na própria cafeteria onde ela trabalhava. Como aparentemente não houve nenhuma movimentação do sinal do celular dela, depois que ela teoricamente fechou a cafeteria naquela noite, os investigadores então formaram a hipótese de que ela pode ter sido obrigada a desligar o aparelho celular ou que a cafeteria foi realmente o último local em que a Lisa esteve. Os amigos do trabalho dela e até os amigos da escola da Lisa foram entrevistados pelos detetives, porém, infelizmente, nenhuma nova pista foi encontrada. A Lisa era apenas uma típica garota normal de 17 anos que vivia em uma pequena cidade e não haviam suspeitos que tivessem algum motivo sólido para poder cometer um crime contra a Lisa. Na terça-feira, dia 9 de junho, mais evidências foram encontradas, mas infelizmente nenhuma pista sobre o paradeiro da Lisa. Dessa vez, encontraram a carteira de motorista dela e até as chaves da casa, mas nenhuma dessas evidências indicava onde ela poderia estar. Enquanto isso, as equipes de busca continuavam vasculhando cada canto daquela região. Eles esvaziaram poços de água, verificaram pequenos edifícios abandonados, atravessaram pequenas áreas de mata, tudo na esperança de encontrar qualquer coisa que pudesse levar os detetives na direção certa. Era uma corrida contra o tempo, pois quanto mais o tempo passava com ele, as chances iam se esgotando de encontrar a Lisa com vida. Lembram quando eu disse que a polícia divulgou informações para a mídia local para tentar encontrar pistas sobre a Lisa, mas que eles não identificaram ela pelo nome? A essa altura, a família autorizou que a identidade completa da Lisa fosse revelada publicamente. E na quarta-feira, dia 10 de junho, foi realizada uma conferência de imprensa, no qual quase 1000 pessoas vieram de toda a Suécia para ajudar a equipe de busca, se tornando assim uma das maiores equipes de busca já formadas no país até os dias atuais. As equipes começaram a voltar aos mesmos lugares por onde eles já tinham feito as buscas anteriormente.
inclusive no celeiro. E durante essa nova busca, os investigadores encontraram um dos brincos da Lisa perto da porta de entrada do celeiro. Foi só aí que a equipe forense foi até aquele celeiro para fazer análises no local. E foi assim que a equipe forense descobriu material biológico ali, que eram fezes humanas. E eles acreditavam que essas fezes poderiam pertencer à pessoa que foi responsável por raptar a Lisa. Isso porque, segundo os peritos, em momentos de grande tensão e ansiedade, uma grande descarga de adrenalina é lançada no corpo. E isso pode fazer com que haja uma imensa vontade de esvaziar o intestino. Ou seja, em palavras mais simples, o sequestrador provavelmente teve diarreia devido à adrenalina da situação. A área de busca então foi só aumentando a partir do celeiro, até que chegou em uma propriedade, uma fazenda que ficava a poucos quilômetros da cafeteria, e enquanto as buscas estavam acontecendo ali, 2 homens apareceram em um carro e disseram que a fazenda já havia sido examinada anteriormente e que os voluntários das buscas não deveriam perder seu tempo ali. Mas os voluntários ficaram meio desconfiados e decidiram que deveriam chamar a polícia para que eles não fossem impedidos de continuar as buscas naquela propriedade. Assim, os oficiais chegaram e as buscas logo continuaram. Logo em seguida, os voluntários encontraram o capacete da Lisa, além da jaqueta e até mesmo os fones de ouvido que a Lisa usava naquela noite. E todas essas coisas, essas evidências, estavam escondidas embaixo de alguns galhos e folhagens. Os detetives do caso, então, que foram chamados até essa propriedade, perceberam que ali perto onde essas coisas, esses itens estavam escondidos sobre galhos e folhagens, tinha um velho galpão de madeira que parecia ter sido mexido recentemente, porque a grama alta que estava ali no entorno do galpão estava como se estivesse amassado, como se tivesse sido pisoteado. Quando os voluntários e os detetives entraram ali naquele galpão, eles imediatamente sentiram um inconfundível cheiro da morte. Lá dentro desse galpão tinha bancos e armários, como se fosse um antigo vestiário. Os armários estavam fechados, exceto por um que estava cheio de roupas velhas. Os voluntários abriram os armários, mas não encontraram nada. Então começaram a revirar o armário que já estava aberto e cheio de roupas velhas. Só que depois que eles começaram a revirar as roupas, em um espaço apertado ali dentro, eles perceberam que não tinha apenas roupas ali. E foi assim que eles encontraram a Lisa enfiada dentro daquele armário. A Lisa estava vestida apenas na parte de cima do corpo e ainda estava com uma corda no pescoço. Também tinha uma fita adesiva na boca e no nariz. Na sexta-feira do dia 12 de junho, a polícia invadiu a casa naquela fazenda onde os voluntários encontraram aqueles itens da Lisa. Os policiais prenderam os 2 homens que eram irmãos e a esposa de um deles. Os irmãos eram imigrantes da Lituânia e eles tinham trabalhado naquele celeiro que ficava em frente à cafeteria onde a Lisa trabalhava. Esse celeiro, ele tinha uma porta que dava diretamente para a estrada de cascalho que apenas os locais ali da região conheciam. Então, nesse celeiro que ficava em frente à cafeteria, tinha uma porta atrás do celeiro que dava para uma estrada de cascalho. Essa estrada de cascalho levava até a propriedade, que era uma fazenda, onde havia um outro galpão onde o corpo da Lisa foi encontrado. Esses irmãos que foram presos, que estavam ali naquela fazenda, junto com a esposa de um deles, todos eles negavam qualquer envolvimento no caso da Lisa. E tudo ficou um pouco complicado porque todos eles usavam uns aos outros como álibis. Enquanto isso tudo acontecia, o celeiro estava sendo inspecionado mais uma vez, porque a população local estava muito nervosa com o trabalho dos oficiais, dizendo que a polícia não estava sendo minuciosa o suficiente, já que esse celeiro não tinha apenas um espaço aberto lá dentro. Ele tinha vários quartos e tinha até um pequeno escritório. E uma dessas salas ali do celeiro tinha uma janela enorme que dava justamente de frente à cafeteria. Dentro daquela sala, quem estava ali tinha uma visão bem clara e
privilegiada da cafeteria. Era possível ver até mesmo as garçonetes ali dentro da cafeteria atendendo os clientes. E olha só, uma das equipes forenses que estavam trabalhando nesse caso fizeram uma última verificação no celeiro e eles encontraram manchas justamente nessa janela, e quando testaram o DNA a partir dessas manchas, foi revelado uma correspondência positiva para a Lisa. E os colegas de trabalho dela disseram que eles se lembravam de ver os dois irmãos olhando para a cafeteria por aquela janela no dia em que a Lisa não voltou para casa. Então, agora que os investigadores pareciam ter todas as peças desse caso, eles começaram a desenhar uma linha do tempo do que teria acontecido com a Lisa aquela noite quando ela fechou a cafeteria. Segundo então os investigadores que trabalharam nesse caso, a linha do tempo montada por eles sugeria que a Lisa fechou a cafeteria e foi em direção à sua moto aquela noite. Nesse momento, um carro teria parado ao lado da moto da Lisa e um desses irmãos teria a agarrado e a arrastado para dentro do carro e teria levado ela para o celeiro do outro lado da rua. Para silenciar a Lisa, esse irmão teria usado a fita que ainda estava na boca e no nariz dela quando ela foi encontrada. Ele então teria levado para o cômodo dentro do celeiro onde tem aquela janela e teria batido nela com um cano de metal. Ele então teria arrastado a Lisa para a sala onde é feita a ordenha de leite das vacas da fazenda, onde o celeiro ficava, e nesse momento ele cometeu abuso sexual. A Lisa não tinha nenhum tipo de fluido seminal no corpo dela, mas esse fluido foi encontrado nas roupas da Lisa e também em alguns lugares ali do celeiro. Ele então teria levado o corpo dela para o armário, lá naquele galpão na fazenda, descartado alguns dos pertences dela em vários locais diferentes. Os dois irmãos foram levados para aquelas salas de interrogatório, mas foram para salas separadas, já que eles alegavam ser o álibi um do outro. Depois de algumas horas de interrogatório, um dos irmãos disse a verdade sobre o que ele sabia. Ele admitiu que o irmão dele, que se chamava Lee, tinha agido de forma estranha na noite do desaparecimento da Lisa. Ele disse que esse Lee havia saído aquela noite com o carro e depois teria voltado e colocado as roupas que ele vestia na máquina de lavar. A história, que já batia completamente com a hipótese dos investigadores, ficou ainda mais comprometedora quando esse irmão disse que o Lee pediu que ele desse um álibi falso caso a polícia os interrogassem. Supostamente esse Lee teria pedido ao irmão para dar esse falso álibi para a polícia porque ele estava com medo que a polícia quisesse culpar um estrangeiro pelo crime. O caso foi a julgamento e os promotores argumentaram que os irmãos teriam planejado juntos raptar a Lisa para que eles pudessem a violar intimamente. E se apreendeu os computadores particulares de cada um dos irmãos, e nesses computadores eles descobriram muitos filmes adultos perturbadores no computador de um dos irmãos, o Lee. E agora o caso fica ainda mais escuro, porque no tribunal foi dito que o Lee tinha deixado a Lisa suspensa naquela sala de ordenha das vacas do celeiro para poder reencenar os filmes adultos que ele tinha no computador. O Lee tentou se defender alegando que era inocente, mas foi difícil para os advogados da defesa dele argumentar contra fatos concretos e evidências cabais. A defesa dele então tentou empurrar a culpa pelo crime no irmão mais novo. Eles disseram que tinha sido o irmão mais novo do Lee que teria plantado as evidências que a promotoria tinha em mãos. O irmão mais novo negou que nem ao mesmo conhecia a Lisa, e como não havia nenhuma evidência de DNA que o colocava na cena do crime, ele foi descartado como suspeito. No dia 17 de novembro de 2015, um veredito foi emitido e o Lee foi condenado à prisão perpétua pelo crime que tirou a vida da jovem Lisa. Ele então passaria o resto da vida na prisão. Acontece que, infelizmente, o resto da vida do Lee não demorou muito a chegar. E no dia 3 de agosto do ano de 2022, o Lee foi espetado no pescoço com um objeto pontiagudo por outro preso e foi a óbito. Agora temos a certeza que ele nunca mais poderá fazer mal a nenhuma outra pessoa. Bom, esse é o caso de hoje. Obrigado por ficar até aqui. Te vejo em um outro vídeo do canal e tchau!